Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Final de jogo, Atlético 4, Botafogo 1. São tantos os problemas que é difícil até enumerá-los. Eu ficaria aqui 6, 7, 8 horas falando sobre a quantidade de problemas que o Botafogo tem. São tantos que parece que o jogo é o menos pior deles, mas não é. Porque, acreditem se quiser, o Botafogo de 2026 tem como objetivo no campeonato não cair para a segunda divisão. Com o investimento que tem, com tudo que foi feito nos anos de 2024 e 2025, o Botafogo vai jogar o Campeonato Brasileiro de 2026 para não cair para a segunda divisão. Vamos falar sobre o jogo e aí, em sequência, a gente fala não só sobre o futuro do Botafogo, que vai ser nebuloso, hein? Mas também sobre a onda de protestos da torcida do Botafogo, que eu acho que podem desencadear problemas ainda maiores. Sobre o jogo, mais uma atuação pífia, vergonhosa e patética dos jogadores do Botafogo, que não estão entregando rigorosamente nada tecnicamente. Todo jogo o goleiro toma um gol defensável, o Alex Telles com seus problemas físicos, o Bastos claramente com problemas físicos. O time tá tão mal que até o Edenilson, que foi uma contratação muito criticada por mim, tem sido um dos melhores jogadores. Hoje deu sorte ao fazer o gol, mas em termos táticos e técnicos até, tem sido um dos melhores jogadores. O Montoro simplesmente some dos jogos. Faz tempo que o Montoro não faz um bom jogo. Santi, idem. E aí a gente tem pontas completamente inoperantes. Parece que o Botafogo entra em campo sempre sem dois jogadores. Basicamente é isso. Não tem uma jogada de ponta que a gente vai... Bom, é isso que a gente espera. Não tem. E o ataque, o centroavante, eu me recuso até a comentar. O que é o Arthur Cabral no Botafogo? O Arthur Cabral no Botafogo, ele não consegue fazer coisas simples. Ele parece um homem pisando na lua. É uma coisa assim estarrecedora. O que é o Arthur Cabral no Botafogo? O que o Botafogo está esperando para negociar o Arthur Cabral? Ah, o Corinthians não quer pagar o salário. Irmão, paga o salário e manda esse cara para lá. Ah, o Corinthians não vai devolver nenhum. Foda-se. Só manda. Mais ajuda quem não atrapalha. O Arthur Cabral não consegue fazer nada. Nada. E aí a gente tem jogadores no banco que quando entram fazem o mesmo que ele. Nada. Mas pelo menos ganham menos. Pelo menos ganham menos. Começou o jogo, mais uma vez tomando um gol no início. Um lateral favorável ao Botafogo se transformou num gol do Atlético Paranaense. Por desatenção e desleixo. O Montoro falha, o Barbosa falha. Não vou nem dizer que o Bastos falhou, porque ele poderia sim ter ido no jogador que chutou, mas ele preferiu cortar a linha de passe, né, e deixar o Raul no mano com o jogador do Atlético. Uma bola defensável, inclusive, pro Raul, mas ele não defendeu. 1-0 Atlético. Depois do 1-0 do Atlético, o Botafogo jogou relativamente bem. Não dá pra dizer que o Botafogo jogou bem, porque o Botafogo pouco criou. Em compensação, um pouco foi assustado também. O Raul fez uma defesa no chute cruzado da meia-lua e foi só. Até que o Botafogo foi premiado numa série de escanteios com um dos gols. Alex bateu, Barbosa desviou muito bem de calcanhar, o goleiro fez uma excelente defesa e no rebote o Edenilson fez o gol ali contando com um pouco de sorte. E aí você pensa, bom, vamos pro intervalo com 1-1, reorganizar a casa e tentar sair com os 3 pontos. Não dá tempo. Porque o time é extremamente frágil. Basta o adversário pressionar um pouco o Botafogo que ele faz o gol. Inclusive, isso me leva a crer que o Botafogo jogou relativamente bem, mais pela postura do Atlético, que aceitou 1-0 e não pressionou o Botafogo para ampliar o marcador, do que propriamente pela melhora do Botafogo dentro do jogo. Porque bastou o Botafogo empatar para o Atlético se forçar um pouco a jogar na frente, que saiu o gol. E aí o gol saiu de uma forma que a gente precisa conversar sobre isso. Não é culpa do Belão, porque isso já vem sendo feito há bastante tempo, mas isso é um problema que ele próprio poderia ter corrigido ali no curso do jogo, e ninguém corrige. O Alex Telles, fisicamente, tá? O Alex Telles é um ex-jogador em atividade. Fisicamente. O Alex Telles não consegue acompanhar, ele só faz o trivial, se livra muitas das vezes da bola para evitar ter que fazer uma tabela e percorrer no fundo, né, e dar profundidade para jogadas. Ou ele dá o passe rápido, ou ele retém um pouco a bola para dar a fatiada e evitar assim a fadiga. O Alex Telles não tem físico. Quando ele veio pro Botafogo, ele já não tinha. Só que como ele é um jogador inteligente e técnico, ele muitas das vezes faz com que a parte física fique em segundo plano. Então ele consegue levar com a inteligência e com a técnica. Só que quando as coisas estão difíceis,
quando o resto do time não colabora para que a técnica dele se sobressaia, a gente precisa da parte física que ele não tem. Contra o Bragantino, inclusive, que a gente merecia ter perdido, a gente tomou um gol, ao meu ver, mal anulado do Bragantino, nas costas do Alex Telles. E hoje mais um gol nas costas do Alex Telles, entre outras bolas que foram nas costas dele que acabaram não saindo gol. Onde é o problema disso tudo? Se a gente tem um jogador que fisicamente não consegue percorrer grandes distâncias, por que caralhos esse cara bate o escanteio do lado invertido? Quando um jogador de pé esquerdo, sobretudo na lateral esquerda, tá? Vai bater um corner no lado direito, ele tem duas opções quando o adversário retoma a posse da bola. Ou ele volta pelo próprio corredor e aí fica jogando com o pé invertido até que a bola saia para poder ele inverter, ou ele faz o que naturalmente é feito, percorre o campo na diagonal até chegar no seu campo de defesa onde ele deveria estar. O fato é que ele não tem físico para percorrer essa diagonal. E aí um jogador no auge do seu físico, né, faria isso, sei lá, em 10 segundos, ele demora 20, ele demora o dobro. No segundo tempo, inclusive, quase que a gente tomou o gol da mesma forma. Foi bater o escanteio lá, puxou o contra-ataque, demorou até mais tempo e ele estava trotando. E aí, claro, já tem um acumulado da partida, fisicamente ele está muito pior do que estava no primeiro tempo. E aí essa recomposição ele é ainda mais lenta. Então por que colocar o Alex Telles para bater invertido? Alex, cadê tua personalidade de jogador que ganha 1.700.000 para chegar pro técnico e falar: eu não aguento correr, eu não aguento percorrer longas distâncias, não me bote para bater escanteio do outro lado, porque eu não vou conseguir recompor. Eu espero isso de um capitão e de um cara que ganha 1.700.000. Já que ele não tem físico, que ele pelo menos assuma que ele não tem, para que isso seja posto dentro do campo de uma forma efetiva e prática, para evitar gols como o que a gente tomou hoje. Ou seja, o primeiro tempo do Botafogo não foi dos piores e a gente saiu perdendo porque a gente deu um gol pro Atlético e porque no segundo gol um dos jogadores não tem o físico adequado para fazer jogada. Ele inclusive culpabilizou o Medina, que está fazendo seu segundo jogo pelo Botafogo. O Medina não tem responsabilidade de estar ajeitado taticamente com o restante do time. Não tem. Desculpa. Não tem. O Medina jogou contra o Palmeiras, foi expulso, não jogou contra o Bragantino. Hoje é o segundo jogo do Medina. É um jogo e meio, na verdade, né? Contra o Palmeiras ele não terminou o jogo porque ele foi expulso. E ainda transferiu essa responsabilidade no meio do jogo. Que quem joga bola e quem acompanha sabe que não é pra reclamar do companheiro assim, abrindo os braços, porque isso joga pra torcida. Ele transferiu a responsabilidade dele próprio pros demais jogadores. Ou pro Medina, direcionado. E aí a gente foi pro intervalo com 2-1. E a gente olha pro banco, não tem muito o que fazer. Porque ofensivamente, quando a gente tá perdendo o jogo, a gente não tem criatividade, a gente não tem rigorosamente nada, a verdade é essa. A gente tem um mar de nada, de correria. É tudo que a gente pode fazer. E foi isso que foi feito. Correria do Júnior Santos, que é um jogador notado por isso, né? Pela velocidade, pela explosão, e é basicamente isso que ele tem, além de ser um personagem folclórico. E tem o Vidalba que, sinceramente, cara, é um Júnior Santos que nasceu em Montevidéu. São literalmente jogadores iguais. Tapa na frente, correria. Pra mudar de direção, o Vidalba tem uma dificuldade muito grande. O Júnior Santos nem tem tanta. Ele precisa de confiança, mas o Vidalba tem uma dificuldade, assim, enorme pra mudar de direção. Ou ele corre ou ele cruza. Corre e cruza, é só isso que ele sabe fazer. Esse é o banco do Botafogo. Esse é o planejamento do Botafogo para 2026. Eu falei no meu grupo de amigos no início do ano que pro Botafogo seria até interessante. É claro que a gente, como torcedor, não torce para que isso aconteça. Mas em termos práticos, pro Botafogo sair da Libertadores seria até benéfico. Porque a gente consegue focar no Campeonato Brasileiro. E ao meu ver, o nosso campeonato é para ficar na Série A. Com todos os problemas que a gente está tendo no campo, extra-campo, o campeonato do Botafogo é de permanência. E quando um clube brasileiro joga Libertadores, por pior que ele seja, ele vai entrar, principalmente os clubes grandes, né? Claro, tem o Mirassol aí, mas o Mirassol não vai entrar no campeonato para ser campeão. Mas o Botafogo, por pior que esteja o time, a expectativa do torcedor é: não, a gente vai brigar para ser campeão. E aí o que isso vai fazer? Na prática, vai poupar no Brasileiro para jogar Libertadores. E aí vai perder pontos que não poderia perder contra adversários, de repente, diretos numa eventual luta contra o rebaixamento. O Botafogo não pode desperdiçar pontos. O segundo semestre do Botafogo, em termos de jogador, tende a ser pior do que está sendo agora. Se vocês acham que o time está ruim, a perspectiva é de que fique ainda pior. Não só pela falta de dinheiro, mas pela necessidade de vender jogadores para fazer caixa. Infelizmente, a realidade é essa. Gostemos ou não, aceitemos ou não. O primeiro turno do Botafogo a gente tem que maximizar e potencializar os pontos que a gente tem em disputa. O jogo de quarta-feira é imprescindível para isso. É um jogo de confronto direto, não deveria ser, né?
Todo mundo imaginou o Botafogo e o Mirassol na parte de cima da tabela, mas hoje é um jogo de confronto direto, na parte de baixo. O Botafogo tem que ganhar do Mirassol, senão as coisas vão começar a ficar ainda piores. Segundo semestre, certamente sairá o Danilo. Talvez com ele saia Montoro, talvez com ele saia o Barbosa num pré-contrato assinado com outro clube, talvez o Botafogo libere pela questão salarial. Qual será o time do Botafogo no segundo semestre? Não sabemos. Não sabemos. Como muita coisa a gente não sabe no Botafogo. Então, apesar de todas as críticas, meu conselho ao torcedor do botafoguense é: tá estressante ver o Botafogo jogar, cara. Tá desanimador, tá bruxante. Mas é o que a gente tem. É o que a gente tem. E nesse primeiro turno, a gente precisa fazer pontos. Porque no segundo turno vai ser osso, hein? Vai ser duro. Estejamos preparados. Segundo tempo. Não tem muito o que acrescer, tá? O segundo tempo do Botafogo foi patético. Foi assustador. Não criou nada e extremamente frágil. O Atlético chegava como queria, da forma como queria, e 4-1 saiu barato. É óbvio que perder para o Atlético Paranaense fora de casa é um resultado comum. Vários times perdem para o Atlético Paranaense com frequência fora de casa. O Botafogo é um deles, historicamente falando. Mas não dessa forma. Não perdendo de 4-1, podendo tomar 5-6. Isso é loucura. Isso é loucura. Principalmente um time que tem um investimento menor do que o Botafogo. Isso só demanda ainda mais o quão ruim foi o planejamento do Botafogo. O quão discrepante está. O Botafogo não fez nada no segundo tempo. Além de cruzar um monte de bola na área, escanteio, e uma jogada que foi um cruzamento a esmo que sobrou pro Edenilson, ele finalizou e quase diminuiu ele pro 3-2. Tirando isso, nada, rigorosamente nada. Vocês foram a favores da demissão do Anselmi? E aí? Pra colocar quem? O nosso rival, quando demitiu o Filipe Luiz, ao meu ver, inclusive, enquanto espectador, né, do futebol de forma injusta, ele já tinha o Jardim engatilhado. O Botafogo não tem plano B. Ainda não se sabe nem quem é o preferido, o nome preferido da diretoria do Botafogo. E o tempo tá passando. E os jogos estão acontecendo. E aí? Valeu a pena ter demitido o Anselmi? Ah, mas o Anselmi não estava bem, o time não estava performando. Show de bola, concordo. Mas o Anselmi tinha uma boa leitura de jogo, ele sempre mexia bem no time. Quem estava mal ele tirava. O time alternava, às vezes, por exemplo, contra o Palmeiras, a gente jogou com um a menos, perdemos o jogo, fizemos um bom jogo. Olha como são as coisas. Fizemos um bom jogo e perdemos pro Palmeiras. Contra o Bragantino, foi um dos piores jogos da era do Anselmi. O Botafogo não jogou nada. Nós ganhamos um pênalti de presente, que pra mim nem foi. O Bragantino teve um gol mal anulado pra mim também. E a gente ganhou o jogo. É porque só olhar o resultado fica difícil. Tem que olhar o desempenho, né? A performance. Então é isso. O futuro é difícil. O futuro é preocupante. E não só dentro de campo, tá? Fora do campo também. A torcida do Botafogo fez uma onda de protestos. Inclusive, uma parcela da torcida interpretou como um ato favorável ao Textor. Eu li os comentários e tinha uma galera imaginando que os protestos, as pichações no muro, estavam direcionadas somente ao social ou, de certa forma, passando pano pro Textor. Eu acho que o protesto tem que ser visto de uma outra maneira. De uma maneira que nos abra os olhos para um panorama diferente daquele que a gente imagina. Qual o panorama que a gente hoje tem, enquanto torcida do Botafogo, num contexto geral? A culpa é do Textor. E acabou, ponto final. Se você falar pra mim, ah, tu tá querendo dizer que a culpa não é do Textor? Claro que a culpa é do Textor. Mas a culpa também é do associativo. Não é só do Textor. Qual é o movimento que o associativo está fazendo para ajudar a tirar o Botafogo dessa situação? Qual é a convergência entre associativo e SAF nesse momento? Tudo que a gente tem do associativo é silêncio e picuinha. E tudo que a gente tem do Textor é falta de transparência, mentiras, que é o que ele sabe fazer de melhor, e apostas. Porque, falei no outro vídeo sobre isso, o Textor vive, o modus operandi dele de vida é esse, de dobrar a aposta. Ele foi no Arena Alvinegra e o Depp fez um questionamento para ele sobre se não era o momento de dar um passinho para trás pra gente arrumar a casa e aí mais pra frente voltar a fazer um investimento, mesmo que fique 5, 10 anos ali numa posição um pouco mais medíocre, incompatível com a grandeza do Botafogo, mas que fosse equalizando, né, dívidas, equacionando, até que a gente conseguisse voltar a ter um time competitivo. E ele se recusou a dar um passo para trás. A resposta dele foi: quando eu assumi o clube estava com dívidas também, e a gente colocou o time
como campeão brasileiro e como campeão da Libertadores. Essa é a resposta dele. É assim que ele vive e age. Mas a que preço? A que preço isso foi conquistado? Talvez muito de nós, né, torcedores, inclusive eu, teria até assinado. Ó, Botafogo daqui a 5 anos, ao invés de ter 1 bilhão de dívida, vai ter 3. Mas ele vai ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Irmão, eu enquanto torcedor ávido por títulos, por comemoração, por tirar um peso das minhas costas, teria assinado na hora. Porque seria o coração falando. Mas racionalmente falando, não faz sentido nenhum. Porque isso nos dá uma alegria e uma felicidade momentânea. E a gente espera ter um Botafogo competitivo e vencedor a médio e longo prazo. E a gente não vai ter se o modus operandi do Textor for esse. Voltando ao centro dos protestos, a gente precisa cobrar o Textor e a gente precisa também cobrar o associativo para que haja uma colaboração mútua entre ambos para que o Botafogo prospere. Ou vocês querem que o Botafogo volte para o associativo? Não se esqueçam que a gente só foi vendido para a SAF, inclusive comemorado por todos nós, por conta do associativo. Inclusive por conta de pessoas que lá estão ainda. Que estão só esperando a oportunidade para pegar o Botafogo de novo. Pela falta de transparência do Textor e da SAF, a gente não sabe a real dívida do Botafogo hoje. Fala-se em 3 bilhões, fala-se em 2,5 bilhões. Suponhamos que sejam 3 bilhões, tá? O que é um número estratosférico. Suponhamos que sejam 3 bilhões. O associativo, quando questiona isso, ele não cita os ativos do clube, que entram nessa equação. E aí, quando a gente fala de ativo, a gente fala de estrutura do clube, que melhorou, que o associativo em 100 anos não fez, a SAF em 3, 4 anos colocou o Botafogo num patamar estrutural digno da sua grandeza. Dos ativos dos jogadores, porque quando a gente fala em ativo, a gente tem os jogadores que o Botafogo comprou. A gente tem o Montoro, a gente tem o Danilo. E aí, se somar o ativo estrutural e jogador do Botafogo, a gente tem o quê? 1,5 bilhão? Um exemplo. Se a gente voltar para o associativo, sabe o que vai acontecer com esse 1,5 bilhão, entre aspas, hipotético de ativos do Botafogo? Vai virar poeira. Como virou em 100 anos. Eu não quero isso. Vocês querem isso? Então a gente precisa cobrar ambos. A gente precisa cobrar o Textor, mas a gente precisa também cobrar o associativo. Primeiro, para que seja honesto e transparente. E segundo, que colabore com a SAF para tirar o Botafogo desse buraco. A qualquer custo? Assinando qualquer aporte? Não. Mas o associativo precisa fazer política em prol do Botafogo. Ah, o aporte não é bom? Então vamos fazer o seguinte. Ao invés da SAF ter 90%, a gente assina aqui, vai ter 30%, 40% agora. Tô jogando um número mais alto, tá? Claro que não vai conseguir isso, mas 20%. Aumentar a quantidade de cadeiras no conselho. Para ajudar, né? Para ter um quantitativo maior para definir o futuro do Botafogo. Qual é a negociação em prol do Botafogo que o associativo está fazendo? Nenhuma. Então não se engane, tá? O problema não é só o Textor. O Textor é o centro do problema. Ele é o maior dos problemas. Mas em torno desse problema tem outros pequenos problemas querendo se aproveitar para futuramente ser o maior dos nossos problemas de novo. Se o Textor não conseguir ajeitar a casa, a gente vai precisar forçá-lo a vender o clube. E espero que isso seja diretamente de um investidor para outro investidor, sem ter que passar pelas mãos do associativo. Porque eu sei o que vai acontecer. E você também sabe. Você já viveu esse filme, já viveu essa história inúmeras vezes. É isso. Quarta-feira, Botafogo e Mirassol. Fazer o possível para estar presente. Ajudar o time nesse momento difícil. Porque a coisa tá feia, hein? E sem o apoio da torcida vai ficar pior. É claro que não é para apoiar irrestritamente, não. Tem que apoiar e tem que cobrar. Mas só cobrar também não adianta. Porque os jogadores vão precisar. E são esses que nós temos. Infelizmente, são esses que nós temos.